Meu nome é Cláudia, tenho 61 anos e sou enfermeira em um hospital local. Trabalho aqui há mais de 30 anos, cuidando de pacientes, sempre com muito carinho. A vida tem sido simples, sem grandes surpresas, mas também sem grandes queixas. Eu nunca me casei, mas sempre sonhei em ser mãe. A solidão foi uma constante, mas encontrei alegria e propósito no meu trabalho e nas pequenas coisas do dia a dia. A cada paciente que cuido, sinto que estou contribuindo de alguma forma. Embora meu corpo comece a sentir os sinais da idade, meu espírito permanece forte e disposto. Tenho uma vida tranquila, mas sempre acreditei que, de algum modo, a maternidade ainda faria parte da minha história. Nunca imaginei que aos 61 anos teria a oportunidade de viver isso. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Algo que mudaria minha vida para sempre. Eu nunca imaginei que a minha vida, tão tranquila e cheia de rotina, pudesse mudar tão radicalmente. No dia em que fui ao ginecologista para um exame de rotina, achei que seria apenas mais uma consulta de sempre. Algo simples. Mas quando a médica olhou para os exames e com um sorriso preocupado me disse: Cláudia, você está grávida. Minha mente simplesmente parou. Grávida? Com 61 anos? Eu não sabia como reagir. A palavra grávida ecoava dentro de mim, e a sensação de choque me tomou por completo. Como assim? Eu perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para ela, sem acreditar. Eu já tinha passado da idade que a sociedade espera que uma mulher tenha filhos. Como isso poderia ser possível? Eu que nunca imaginei que viveria essa experiência, que sempre sonhei em ser mãe, mas que a vida não havia conspirado a meu favor. E agora, com tantos anos, era essa a realidade com a qual eu tinha que lidar? A médica repetiu os exames, mas a resposta não mudou. Sim, eu estava grávida. Saí do consultório com um misto de emoções que não consegui compreender de imediato. Confusa, surpresa, assustada, mas também havia algo em meu peito que pulsava, algo que eu não esperava, uma sensação de felicidade, uma emoção que eu tinha guardado por tanto tempo e que agora parecia querer explodir. Era como se a vida tivesse me dado um presente inesperado, algo que eu achava que jamais teria. Cheguei em casa e fiquei lá, parada, olhando para o resultado dos exames. Tudo parecia surreal. A minha casa, que sempre foi tão silenciosa, agora parecia cheia de um novo tipo de silêncio. Eu olhava para o papel, pensando nas inúmeras perguntas que surgiram em minha mente. Como seria ser mãe aos 61 anos? Será que meu corpo aguentaria? Como eu enfrentaria as complicações dessa gravidez? Eu tinha tantos medos, tantos receios, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava se iluminando. Eu já havia cuidado de tantas vidas ao longo dos anos, mas agora eu estava cuidando de algo que, de certa forma, sempre desejei, mesmo sem esperar que acontecesse. A dúvida começou a me consumir. Eu sabia que muitos olhariam para mim e me julgariam. A sociedade não estava acostumada a ver uma mulher grávida na minha idade. O que minha família pensaria? E meus amigos? Como todos reagiriam à notícia? Eu não sabia o que fazer, nem o que pensar, mas algo dentro de mim me dizia que eu não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Esse bebê, que crescia dentro de mim, já tinha conquistado uma parte do meu coração. Nos dias que se seguiram, a dúvida deu lugar ao medo. Eu procurei um especialista que me explicou os riscos dessa gravidez tardia, mas também me deu a opção de seguir em frente, se fosse da minha vontade. O medo de não estar fisicamente preparada era constante. Meu corpo, que até então estava em boa saúde, começava a mostrar sinais de cansaço. Mas, por outro lado, eu sentia que essa era uma oportunidade única de realizar o sonho que sempre tive. Será que eu estava preparada para isso? Eu não tinha todas as respostas, mas uma coisa era certa. Eu sentia uma conexão com esse bebê que nunca senti por nada na vida, e isso me dava forças. Lembro que uma noite, sentada na minha cama, com as mãos tremendo, comecei a refletir sobre a decisão que estava prestes a tomar. Ser mãe aos 61 anos era uma escolha difícil, mas também uma chance que a vida me estava dando. Eu sabia que, apesar de todos os medos, eu tinha algo que muitos não tinham: a experiência de vida, o carinho, a sabedoria adquirida ao longo dos anos e, acima de tudo, o desejo de ser mãe, que ainda queimava dentro de mim. Com o tempo, as perguntas começaram a se tornar mais claras. Eu sabia que seria difícil, mas também sabia que a vida nunca se limita à idade. Eu estava grávida, e isso me dava uma força que eu não sabia que tinha. Agora, o que eu precisava fazer era confiar na minha intuição e, acima de tudo, na capacidade que eu tinha de ser mãe, independentemente dos desafios que enfrentaria. Foi então que, com a decisão tomada, uma sensação de tranquilidade tomou conta de mim. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma, mas algo em meu coração dizia que era a chance que eu sempre sonhei. Um sonho que, aos 61 anos, finalmente se realizava. Compartilhar a notícia de minha gravidez com minha família e amigos não foi nada fácil. A princípio, pensei em contar de maneira tranquila, sem grandes alarde, mas logo percebi que, diante da surpresa da situação, seria impossível manter a calma. Eu sabia que a reação de muitos não seria simples. Eles me amavam, mas tinham suas próprias preocupações e visões sobre o que era normal ou adequado. Então
Então, logo no começo, o que mais me assustou não foi a reação dos outros, mas minha própria insegurança ao falar sobre isso em voz alta. Decidi contar para minha irmã, Maria, antes de qualquer outra pessoa. Ela sempre foi minha confidente, minha amiga de todas as horas. Então, foi ela quem teve que ouvir o "eu estou grávida" pela primeira vez. Quando lhe disse, ela ficou em silêncio por alguns segundos, e eu percebi que ela estava processando as palavras. Eu a olhava, esperando uma reação, e finalmente ela me olhou com uma expressão entre surpresa e preocupação. "Cláudia, você tem certeza disso?" Maria perguntou, tentando manter a voz suave, mas a ansiedade era evidente em seus olhos. "Você está saudável o suficiente para isso? Será que sua idade não vai dificultar as coisas?" Eu senti que a preocupação dela vinha de um lugar de amor, mas também de medo. Ela sempre foi mais cautelosa, e eu sabia que essa situação era algo difícil de digerir para ela. Respirei fundo e tentei me manter firme. "Sim, Maria, eu sei que é difícil de entender e que ninguém espera isso de mim. Mas eu estou bem. Os médicos disseram que é possível. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero continuar com isso. Eu sinto que tenho forças para ser mãe, e isso é o que importa agora." Maria olhou para mim e, depois de alguns segundos, suspirou. "Eu entendo, Cláudia. Eu só quero ter certeza de que você vai cuidar de si mesma. Vai ser difícil, sim, mas se você acha que está pronta, eu vou te apoiar. Mas me prometa que vai ser cautelosa, que vai procurar ajuda sempre que precisar." Sua voz estava cheia de emoção, mas, ao mesmo tempo, eu senti que ela estava tentando ser prática, realista. Ela sabia, assim como eu, que ter um bebê aos 61 anos não era o mais comum, nem o mais fácil, mas estava me apoiando da maneira que podia. Eu agradeci imensamente por isso, pois sabia que o apoio da minha irmã seria fundamental. Nos dias seguintes, comecei a contar para outros amigos e familiares próximos. Cada reação era única, mas a maior parte deles expressava uma mistura de surpresa, preocupação e, sim, apoio. Alguns amigos me disseram que achavam incrível que eu, com minha experiência de vida, pudesse realizar o sonho da maternidade, enquanto outros, mais cautelosos, perguntaram se eu não estava pensando em como isso poderia afetar minha saúde. A ideia de ser mãe na minha idade parecia um tabu para muitos, e eu sentia, a cada conversa, o peso do julgamento alheio. Minha melhor amiga, Carla, foi uma das últimas a saber. Nos conhecemos desde a juventude, e sempre compartilhamos tudo uma com a outra. Quando lhe disse, ela ficou em silêncio, olhando para mim como se tivesse sido pega de surpresa. Finalmente, ela falou: "Cláudia, você tem certeza disso? Isso é uma decisão enorme. Você está passando por um momento delicado. Não é só sobre o bebê, é sobre você também. Você está saudável? Está preparada para as mudanças que vêm com isso?" Carla parecia estar mais preocupada com a minha saúde do que com qualquer outra coisa. Eu sabia que ela também queria o melhor para mim, mas sua preocupação era evidente. Eu sorri, tentando mostrar que, embora o caminho fosse desconhecido, eu me sentia preparada para ele. "Sim, Carla, eu sei que vai ser difícil, mas a ideia de ser mãe, depois de tantos anos de trabalho e cuidados com os outros, me faz sentir mais viva do que nunca. Eu sei dos riscos, sei das dificuldades, mas também sei que nunca vou me arrepender dessa decisão. Eu estou pronta para viver essa experiência, com todos os desafios que ela me trouxer." Ela ficou em silêncio por um momento, e depois abraçou-me com força. "Eu te apoio, Cláudia. Vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça." O apoio de Carla, assim como o de Maria, me deu a força que eu precisava para continuar. Não era uma decisão fácil, e, a cada dia, as dúvidas e as inseguranças se multiplicavam. Eu sabia que o caminho à frente seria cheio de obstáculos, tanto físicos quanto emocionais. Mas eu também sabia que, ao final de tudo isso, a experiência de ser mãe seria uma das mais transformadoras da minha vida. À medida que a notícia se espalhava, eu percebia que, embora a sociedade tivesse suas opiniões sobre a minha gravidez tardia, minha verdade estava em meu coração. Eu não queria que as expectativas dos outros me impedissem de viver o sonho que, finalmente, eu teria a chance de realizar. E mesmo com todos os desafios à frente, eu sabia que essa seria a jornada mais importante e significativa da minha vida. À medida que a gravidez avançava, as mudanças em meu corpo começaram a se tornar mais evidentes. Não foi apenas a transformação visível, com o ventre crescendo a cada mês, mas também as mudanças internas. Meu corpo, que sempre foi saudável e forte, começou a dar sinais de cansaço que eu nunca havia experimentado. Eu sentia falta de energia, e por mais que tentasse manter minha rotina no hospital, as demandas físicas da gravidez estavam começando a pesar. Os enjoos matinais eram constantes e, por mais que eu tentasse ignorá-los, o cansaço e a sensação de fraqueza me faziam sentir como se eu estivesse em uma batalha constante com meu próprio corpo. Mas, de alguma forma, algo dentro de mim me dizia que isso era apenas o começo e que, embora fosse difícil, eu estava prestes a viver a experiência mais transformadora da minha vida. Trabalhar no hospital se tornou um desafio maior do que nunca. Eu sempre havia
sido uma profissional dedicada, focada nos pacientes e na minha função. Mas, agora, com a gravidez, eu sentia que estava me tornando mais vulnerável. Eu precisava descansar, mas meu compromisso com o trabalho falava mais alto. Nos primeiros meses eu conseguia dar conta de tudo, mas com o tempo, as dores nas costas começaram a me incomodar. Havia momentos em que eu sentava no vestiário, tentando respirar fundo, apenas para conseguir seguir em frente. Mas o maior desafio para mim não eram as dores físicas ou o cansaço. Era a preocupação constante com a minha saúde e com o impacto que essa gravidez poderia ter em minha vida. Eu já estava em uma fase da vida onde as possibilidades de complicações eram maiores. O que se passava em minha mente, a cada exame e a cada consulta médica, era uma mistura de ansiedade e esperança. E por mais que os médicos me dissessem que com os cuidados certos, a gravidez seria possível, eu me sentia constantemente insegura sobre se conseguiria lidar com todas as mudanças. No entanto, a cada movimento que eu sentia dentro de mim, a cada ultrassom, o medo começava a se dissipar, mesmo que de forma lenta. O que estava acontecendo dentro de mim era uma prova de resistência e força. Eu me via aceitando lentamente a ideia de que a gravidez, com todos os seus desafios, não era uma fraqueza, mas uma oportunidade de mostrar, mais uma vez, o quanto eu era capaz. Em casa, a solidão que antes eu sentia, especialmente depois de tantos anos vivendo sozinha, começou a mudar. Eu passava horas olhando para o futuro quarto do bebê, imaginando como seria a chegada dessa nova vida. Apesar dos medos e das dificuldades, eu não conseguia deixar de sorrir ao pensar que, finalmente, eu teria a chance de ser mãe. Durante a noite, quando me deitava para dormir, sentia uma paz crescente ao pensar sobre como seria cuidar dessa criança. Às vezes, me pegava imaginando o que as pessoas diriam quando vissem uma mulher de 61 anos com um bebê. O julgamento estava sempre presente, mas eu estava começando a me importar menos com as opiniões externas. O que importava agora era o que estava dentro de mim. Mas, mesmo com essa sensação de paz, o medo nunca estava muito longe. Eu me preocupava com o que aconteceria quando o bebê chegasse. Eu sabia que fisicamente seria difícil. Eu estava mais velha, meu corpo não era o mesmo de quando eu era mais jovem. E a ideia de lidar com a exaustão de cuidar de um recém-nascido parecia assustadora. Como eu lidaria com a maternidade, com as noites mal dormidas, os primeiros meses, quando um bebê exige tanta atenção? Eu me perguntava se minha saúde aguentaria a carga física e emocional que estava por vir. Uma noite, depois de mais um dia cansativo de trabalho, eu me sentei na cama e coloquei as mãos sobre o meu ventre. Meu bebê estava ali, crescendo, e eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sentia uma força indescritível em mim. Cada movimento do bebê me lembrava que, apesar das dificuldades, eu estava viva, e que a vida estava me oferecendo uma chance que eu nunca imaginei. A cada dia que passava, a ideia de ser mãe aos 61 anos parecia mais possível, mais real. Era claro que seria um desafio, mas eu estava determinada a fazer disso a maior realização da minha vida. Nos meus momentos de fraqueza, as conversas com minhas amigas e colegas de trabalho me ajudavam a seguir em frente. Elas me diziam que, embora a jornada fosse difícil, eu tinha tudo o que precisava dentro de mim para ser uma mãe maravilhosa. Você é forte, Cláudia, uma delas disse certa vez. Não importa a idade, o amor que você tem para dar é o que mais importa. Essas palavras ficaram comigo, ecoando em minha mente sempre que a dúvida me consumia. Eu sabia que a gravidez não seria fácil, que o caminho à frente seria repleto de desafios físicos e emocionais, mas estava começando a entender que ser mãe, independentemente da idade, não era sobre perfeição, era sobre coragem, amor e a capacidade de superar qualquer obstáculo por causa do amor incondicional que você sente pelo seu filho. E a cada dia, eu estava me tornando mais forte, mais preparada para viver esse sonho que, até pouco tempo atrás, parecia impossível. O tempo continuava a passar, e com ele, os dias ficavam mais difíceis. A gravidez não era só uma experiência emocionante, mas também um teste de resistência. Eu sentia cada mudança no meu corpo, cada dor nova, e o cansaço parecia me consumir a cada passo. Às vezes me perguntava se estava realmente pronta para essa jornada, mas ao mesmo tempo, algo me impulsionava, uma força silenciosa que vinha de dentro de mim e que me dizia para seguir em frente. Conversei com vários médicos, todos dizendo que eu precisava me cuidar mais, que o acompanhamento seria rigoroso, que eu deveria descansar e diminuir meu ritmo. Mas o trabalho era a minha vida. Ser enfermeira era mais do que uma profissão, era a minha missão, o que me fazia acordar todas as manhãs e seguir em frente. Eu não queria deixar meu trabalho, não queria me afastar das pessoas que dependiam de mim, mas ao mesmo tempo, sabia que agora havia algo maior que eu estava carregando, algo que demandava toda a minha atenção e cuidados. Nas conversas com minhas amigas e colegas de trabalho, sempre havia um alívio.
alívio. Elas me apoiavam, diziam que eu era capaz, que a maternidade, em qualquer idade, é algo transformador e que eu teria força para enfrentar tudo o que viesse. Mas, de vez em quando, as dúvidas me pegavam de surpresa. A vida não era mais a mesma. Eu estava envelhecendo, e a ideia de cuidar de um bebê parecia, muitas vezes, assustadora. Como eu enfrentaria o cansaço? Como poderia dar a ele tudo o que ele precisava, fisicamente e emocionalmente, se meu corpo já não reagia da mesma forma? Eu queria ser a melhor mãe que ele poderia ter, mas a insegurança sobre minha capacidade parecia sempre à espreita. Quando contei aos meus colegas de trabalho, as reações foram variadas. Algumas ficaram maravilhadas com a notícia, outras ficaram mais preocupadas. Era natural. Eles estavam acostumados a me ver como a profissional forte, que nunca se abalava, mas a realidade de uma gravidez aos 61 anos era uma realidade que ninguém esperava. As perguntas começaram a surgir. Você tem certeza disso, Cláudia? Já pensou nos desafios físicos? E a mais difícil de todas. Você vai conseguir? Eu não sabia se conseguia responder a todas aquelas perguntas. Era um medo natural, o medo do desconhecido. Mas a decisão de continuar com a gravidez foi minha, e ninguém mais poderia vivê-la por mim. Eu sabia que a cada dia meu corpo ficaria mais cansado, mais desafiado, mas também sabia que o desejo de ser mãe, de finalmente realizar esse sonho, era mais forte do que qualquer insegurança. Uma noite, depois de mais um dia cansativo de trabalho, me vi sozinha em casa, olhando para o quarto que estava começando a preparar para o bebê. O bercinho estava montado, as roupinhas cuidadosamente dobradas. Eu me vi ali, cercada pela decisão que tomei, sentindo o peso da responsabilidade de tudo o que estava por vir. Foi então que comecei a chorar, sozinha, sem ninguém por perto para me abraçar. A ansiedade de tudo o que estava por vir me atingiu como um tsunami. Eu estava prestes a viver algo que muitos me diziam ser impossível, mas a cada lágrima que caía, eu me sentia mais forte. Afinal, a maternidade não é sobre perfeição, mas sobre amor, e eu sabia que tinha muito disso para dar. Foi quando minha irmã me ligou, preocupada com meu silêncio. Ela sempre foi minha maior apoiadora, mas sabia das minhas inseguranças. Cláudia, sei que você está passando por um turbilhão de emoções. Eu te entendo, mas não esqueça que eu estou aqui para te apoiar. Ser mãe é difícil, mas você sempre foi forte. Você tem uma família, tem uma rede de apoio. Não tem como fazer tudo sozinha e você não precisa. As palavras de Maria me trouxeram um alívio imenso. O apoio da minha irmã era o que eu precisava naquele momento. Eu sabia que, mesmo que a jornada fosse difícil, eu não estava sozinha. Havia pessoas ao meu redor que me amavam e estariam ao meu lado durante todo o processo. Essa rede de apoio foi a chave para a minha tranquilidade. Eu precisava aprender a pedir ajuda, a confiar nos outros, porque, como disse minha irmã, ninguém precisa fazer tudo sozinha. Ela ainda me disse algo que ficou comigo. A maternidade não tem idade, Cláudia. E você, minha irmã, sempre foi capaz de lidar com os desafios da vida. Esse vai ser só mais um. Não importa a idade, o que importa é o amor que você tem para dar. Depois dessa conversa, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que, ao contrário do que eu temia, eu tinha todos os recursos que precisava para ser a mãe que esse bebê merecia. O medo ainda estava lá, mas agora ele estava acompanhado de uma nova força. A confiança de que eu não estava sozinha e que havia pessoas ao meu redor que me apoiavam. Nos dias seguintes, a gravidez se tornou mais uma etapa de aprendizado. Eu aprendi a escutar meu corpo, a respeitar meus limites e, acima de tudo, a confiar no processo da vida. A cada ultrassom, a cada movimento que sentia, a certeza de que estava fazendo a escolha certa tomava conta de mim. Ser mãe, independentemente da idade, nunca foi sobre estar preparada para tudo. Foi sobre abraçar a incerteza, sobre confiar que o amor que eu tinha para dar seria o suficiente. E com o tempo, comecei a entender que eu já estava preparada, pois a maternidade, no fundo, é sobre dar o melhor de si, e isso eu tinha de sobra. À medida que os meses iam passando e minha barriga crescia, eu comecei a me acostumar com as mudanças no meu corpo. O cansaço ainda era um companheiro constante, mas a cada movimento que sentia dentro de mim, a sensação de que estava vivendo algo único e transformador tomava conta de mim. Eu estava realmente grávida, e embora houvesse desafios diários, havia algo mágico nesse processo, algo que me fazia sentir mais conectada com a vida do que nunca. O quarto do bebê estava ficando pronto. Cada pequeno detalhe me enchia de uma felicidade que eu não sabia que seria possível sentir. Eu ainda me preocupava com as dificuldades físicas, com as limitações que a idade impunha, mas em meio a tudo isso, havia uma certeza. Eu estava dando tudo de mim para que essa criança tivesse o melhor começo de vida possível. O amor que eu sentia por esse bebê, mesmo sem conhecê-lo completamente,
suficiente, era incondicional. Eu não sabia como seria a vida daqui a alguns meses, mas sabia que eu o amaria de forma absoluta e profunda, e que isso seria suficiente. As reflexões começaram a se tornar mais frequentes, principalmente quando me encontrava sozinha, o que era algo que ainda acontecia muito. Eu pensava nas minhas escolhas, na minha vida até ali, nas perdas e nas vitórias. A maternidade nunca havia sido uma possibilidade real para mim, e agora, aos 61 anos, estava prestes a viver uma experiência que eu havia considerado impossível. Como seria ser mãe nesta fase da vida? Eu já havia vivido tanto, experimentado o mundo à minha maneira, mas agora o mundo estava se preparando para me ensinar mais uma grande lição. Durante esses momentos de reflexão, uma das perguntas mais recorrentes que surgia em minha mente era sobre o que os outros pensariam. As pessoas têm muitas expectativas sobre a maternidade, e uma mulher grávida aos 61 anos não era algo que a sociedade estava acostumada a ver. Eu sabia que, ao sair para a rua com meu bebê, os olhares seriam inevitáveis. Como as pessoas reagiriam? Eu tentava me preparar para possíveis julgamentos, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que essa experiência era minha. Não precisava da aprovação de ninguém para viver minha verdade. Lembro-me de uma conversa que tive com minha amiga Carla, quando ela me disse: Cláudia, ser mãe tem um significado único, não importa a idade. O que importa é o amor que você tem para dar e o que você está disposta a oferecer. As pessoas podem pensar o que quiserem, mas isso não vai mudar a realidade do que você está criando. Você vai ser uma mãe maravilhosa e, mais importante, você é quem vai definir o que é certo para seu filho. Essas palavras me deram uma sensação de paz. Eu estava tão acostumada a querer agradar os outros, a me adaptar às expectativas alheias, que às vezes esquecia que minha verdade, o que eu sentia, era o que mais importava. Eu estava tomando uma decisão baseada no amor, no desejo profundo de ser mãe, e isso era mais do que suficiente. O que os outros pensavam não deveria me afetar. Essa jornada era sobre mim e sobre o bebê que estava prestes a chegar. E com isso, comecei a me liberar do medo do julgamento. Com o tempo, passei a cuidar mais de mim. Comprei roupas confortáveis, comecei a ouvir meu corpo de forma mais atenta e me permiti descansar quando necessário. O trabalho no hospital, que sempre foi minha paixão, começou a se tornar mais desafiador. Então comecei a ajustar minha carga horária. A cada semana, eu sentia que a gestação me tornava mais forte de um jeito diferente. As dificuldades físicas eram inegáveis, mas minha mente estava mais focada do que nunca no que realmente importava: meu filho e o futuro que estávamos prestes a construir juntos. As consultas médicas começaram a se tornar mais frequentes, e os exames mostraram que a gestação estava se desenvolvendo bem. A cada ultrassom, eu me sentia mais conectada a ele. O médico, que inicialmente me questionava sobre minha decisão, agora me observava com mais tranquilidade, com a certeza de que, com os cuidados certos, essa gravidez poderia ser uma experiência positiva para nós dois. Quando ele me disse que o bebê estava se desenvolvendo normalmente, uma sensação de alívio me envolveu. Eu comecei a enxergar a maternidade de uma forma diferente. Não era sobre ser perfeita, sobre seguir todos os padrões impostos pela sociedade. Era sobre o que eu tinha para oferecer, o que eu poderia ensinar ao meu filho. Minha experiência de vida, a sabedoria que eu havia adquirido ao longo dos anos, se tornavam agora ferramentas preciosas para minha jornada como mãe. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas a cada dia eu me sentia mais preparada para viver essa experiência. Eu sabia que, independentemente das dificuldades, ser mãe seria uma das maiores transformações da minha vida, algo que mudaria tudo, de dentro para fora. Durante os momentos em que me via sozinha, refletindo sobre o que estava por vir, eu me perguntava como seria o futuro, como seria olhar para o meu filho nos meus anos mais avançados. Mas ao mesmo tempo, me sentia em paz. Eu sabia que estava fazendo a escolha certa, que esse bebê traria algo novo para minha vida, uma renovação de energia, de esperança, de propósito. Talvez não houvesse respostas definitivas, mas eu estava pronta para vivê-las. A jornada que começava parecia cheia de mistérios, mas algo em meu coração dizia que, ao final, o amor que eu estava prestes a experimentar seria mais do que suficiente para enfrentar qualquer desafio. O dia do parto chegou mais rápido do que eu esperava, e a mistura de emoções que tomava conta de mim era indescritível. Eu sentia uma alegria profunda, mas também um medo incontrolável. A gravidez, que havia sido um mistério a ser desvendado, agora se aproximava de sua grande culminância. A cada contração que eu sentia, uma nova onda de ansiedade surgia, mas ao mesmo tempo, sentia-me preparada. Afinal, a decisão de ser mãe não tinha sido fácil, mas cada passo dessa jornada, com todos os seus desafios, me fez mais forte e mais conectada com a vida. Eu sabia que o momento do parto seria o maior desafio de todos. A equipe médica, que sempre me acompanhou com tanto cuidado, estava pronta para me ajudar a passar por aquele processo. Eu me sentia em boas mãos, mas a preocupação ainda estava ali, me acompanhando. O que poderia acontecer? Eu sabia dos riscos, mas meu desejo de ter meu filho nos meus braços era maior que qualquer medo.
A dor das contrações era intensa, mas eu sabia que era a dor do nascimento, da transformação. O momento parecia eterno, mas ao mesmo tempo parecia passar rápido demais. A cada segundo, o mundo parecia se condensar ao meu redor. Só existia eu, minha respiração ofegante e a vida que estava prestes a nascer. Eu não esperava que, aos 61 anos, sentiria o que senti naquele momento. Era uma dor que, paradoxalmente, me dava força. Eu estava pronta para aquilo, estava pronta para ser mãe, e isso me dava coragem para continuar. A sensação de que o bebê estava se aproximando, de que finalmente eu veria aquele pequeno ser com o qual criei uma conexão tão intensa, me fez ir além das minhas limitações físicas. A dor, o medo, tudo se transformava em um único desejo: ter meu filho nos meus braços. Quando finalmente ouvi o choro dele, a emoção tomou conta de mim de uma forma avassaladora. Não era mais sobre o medo da idade, nem sobre a minha capacidade de ser mãe. Era sobre a vida, sobre a alegria de dar à luz, sobre a realização de um sonho que sempre esteve no meu coração. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento, com o bebê em meus braços, eu sabia que nada mais importava. Ele estava aqui, e eu estava aqui, viva, capaz e cheia de amor. O parto, que inicialmente parecia um desafio impossível, se transformou em um dos momentos mais poderosos da minha vida. Ele me fez redescobrir uma força em mim que eu não sabia que tinha. Eu estava cansada, fisicamente exausta, mas a alegria de ver o rosto do meu filho me fez esquecer todas as dificuldades. Ele era pequeno, mas seus olhos estavam cheios de vida, e a conexão entre nós dois naquele instante foi indescritível. Eu finalmente havia realizado o que sempre sonhei. A equipe médica que me acompanhava estava feliz pela minha recuperação, mas o maior alívio vinha de dentro de mim. Eu sabia que a jornada ainda estava apenas começando, mas, de alguma forma, aquele momento de dor e superação havia me transformado de maneiras que eu não poderia entender ainda completamente. Eu não estava mais preocupada com a minha idade, com as limitações físicas, com as dúvidas que surgiram ao longo da gestação. Eu tinha um filho nos meus braços, e isso era tudo o que eu sempre quis. Nos dias que se seguiram, os desafios continuaram, mas a cada olhar para o meu bebê, eu me sentia mais forte. Ele estava saudável, e eu estava aprendendo a cuidar dele da melhor maneira possível, mesmo que minhas forças fossem limitadas. As noites sem dormir, as trocas de fraldas, os cuidados diários, tudo isso me desafiava, mas também me preenchia de uma alegria pura. A maternidade, com todas as suas dificuldades, também trazia uma satisfação que eu nunca imaginei ser possível. Cada sorriso dele, cada gesto, me fazia sentir como se eu tivesse encontrado uma nova razão para viver. Eu sabia que os próximos meses não seriam fáceis. Meu corpo já não tinha a mesma resistência de antes, e eu sentia os efeitos disso a cada movimento. Mas, olhando para ele, tudo o que eu sentia era gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade de ser mãe, de viver esse sonho, mesmo que fosse tarde. Cada dia que passava me aproximava mais da certeza de que, independentemente dos desafios, eu estava onde deveria estar, com meu filho em meus braços. O parto e os dias seguintes foram apenas o começo de uma nova fase da minha vida. Uma fase em que eu, pela primeira vez, estava completamente dedicada a outro ser, a uma nova vida que dependia de mim. E embora eu soubesse que os desafios seriam muitos, também sabia que o amor que eu tinha por ele seria suficiente para nos levar adiante. O amor é a força que ultrapassa qualquer limitação, qualquer medo. E naquele momento, eu sabia que o futuro era promissor, pois eu estava mais forte do que nunca, e meu filho seria o legado mais precioso que eu poderia deixar. A chegada de meu filho foi um marco em minha vida, um recomeço. Cada dia com ele era uma nova descoberta, e embora os desafios físicos e emocionais se apresentassem a cada momento, a sensação de estar cuidando de uma vida nova, tão frágil e tão cheia de potencial, me dava uma força indescritível. Quando o olhava, com seu olhar curioso e seus pequenos movimentos, meu coração se enchia de uma paz que eu nunca soubera ser possível. A cada sorriso que ele dava, mesmo que tímido, eu sentia um calor profundo dentro de mim. Ele estava tão pequeno, mas sua presença em minha vida era tão grande, tão transformadora. Eu, que já tinha vivido tantas fases da vida, tantas experiências, agora descobria um novo significado para o amor. O amor de mãe era, sem dúvida, a coisa mais pura e poderosa que eu já experimentei. Não importava o cansaço, não importava os desafios. Cada gesto, cada sorriso dele fazia tudo valer a pena. As noites mal dormidas começaram a se tornar mais suportáveis, pois eu sabia que cada minuto era precioso. Mesmo quando a exaustão tomava conta de mim, eu não podia deixar de olhar para ele e sentir uma gratidão profunda. Ele era minha força, minha motivação. Eu nunca imaginei que poderia sentir tanto por alguém, e embora eu soubesse que ainda havia muito a aprender, a cada dia sentia que estava me tornando uma mãe melhor, uma mãe mais forte, mais consciente. Eu não tinha mais tempo para me preocupar com o que os outros pensavam. A sociedade, com seus julgamentos e expectativas, já não me importava
importava tanto. Claro, ainda me pegava pensando nos olhares curiosos de pessoas na rua, ou nas conversas que surgiam quando alguém descobria que eu estava criando um filho aos 61 anos. Mas essas preocupações começaram a se dissipar à medida que eu me conectava mais e mais com meu filho. Ele era a minha prioridade, a minha razão de existir agora. E a cada dia que passava, sentia que esse amor era o que eu sempre busquei na vida. Era maior do que qualquer expectativa alheia, maior do que qualquer desafio que o envelhecimento pudesse trazer. No entanto, as dificuldades físicas ainda estavam presentes. Eu sentia o peso do meu corpo, as limitações de uma mãe que não era jovem, que não tinha a energia de uma mulher de 30 anos. Mas mesmo assim, eu fazia de tudo para estar ao lado de meu filho. Eu me organizava, procurava me cuidar e descansar quando necessário. Sabia que meu corpo precisava de cuidados, mas o amor que sentia por ele me impulsionava a seguir em frente, mesmo quando as forças faltavam. Os primeiros meses de vida dele foram de muita adaptação, de muito aprendizado. Eu estava descobrindo o que significava ser mãe em sua forma mais pura. Havia desafios todos os dias, noites em claro, cólicas, fraldas para trocar, e uma constante preocupação com a minha capacidade de cuidar dele. Mas com o tempo, comecei a ver a beleza em cada momento. Cada sorriso dele, cada olhar em busca de conforto, me fazia sentir que estava no caminho certo. Eu sabia que a jornada seria longa, mas estava preparada para ela, porque agora, mais do que nunca, eu sabia que o amor era a base de tudo. Alguns dias eram mais difíceis, claro. O cansaço físico e mental era grande, mas o olhar do meu filho me lembrava constantemente de por que eu estava fazendo tudo aquilo. Eu começava a perceber que, aos 61 anos, eu ainda tinha muito a oferecer. O amor que eu tinha dentro de mim não tinha limites de idade, e meu filho me mostrava isso a cada dia. Eu nunca imaginei que, ao ter um filho tão tarde, poderia sentir essa renovação de vida, essa energia nova. Eu estava envelhecendo, mas a maternidade me fazia sentir mais viva do que nunca. Com o tempo, fui aprendendo a lidar com as limitações do meu corpo. Eu sabia que precisaria de mais descanso e de mais apoio para seguir em frente, e comecei a buscar ajuda quando necessário. A minha rede de apoio, amigos, família, estava ao meu lado, oferecendo ajuda, e eu comecei a aceitar essa ajuda com mais naturalidade. O orgulho de querer fazer tudo sozinha foi substituído pela sabedoria de entender que, às vezes, precisamos dos outros para alcançar o que realmente importa. E eu estava aprendendo a ser mais humilde, a aceitar as mãos que se estendiam para mim. À medida que meu filho crescia, meu amor por ele também crescia, se expandia. Eu me via mais calma, mais tranquila, mais segura de que estava fazendo a coisa certa. E isso era o que me mantinha forte. O fato de saber que ele estava crescendo e se desenvolvendo em um ambiente cheio de amor me dava a confiança de que estava cumprindo minha missão. Ele não era apenas meu filho, ele era também meu legado, minha oportunidade de deixar algo valioso para o futuro, algo que ninguém poderia tirar de mim. Eu estava me tornando, a cada dia, a mãe que sempre desejei ser. Aos 61 anos, com um corpo que já não tinha a mesma energia da juventude, com os medos e as incertezas que a idade traz, eu estava criando meu filho da maneira mais amorosa e dedicada possível. Ele era minha razão de viver, meu propósito, e a maternidade me ensinava, a cada dia, que não importa a idade, o amor não tem limites. E com isso comecei a acreditar que a vida, afinal, sempre tem algo novo para oferecer. Quando achamos que já passamos por tudo, ela nos surpreende, nos dá uma nova chance de recomeçar, de aprender e, mais importante, de amar de uma maneira completamente nova. À medida que os dias se passavam e eu via meu filho crescer, eu me via refletindo sobre tudo o que aconteceu até ali. Como uma mulher de 61 anos, eu nunca imaginei que teria a chance de viver a experiência da maternidade. Quando a gravidez foi confirmada, senti um turbilhão de emoções, medo, insegurança, mas também uma felicidade que eu guardava há anos. Nunca tive uma família própria e sempre imaginei que seria tarde demais para realizar esse sonho. Mas agora, ao olhar para meu filho, eu sabia que havia encontrado algo mais valioso do que eu jamais poderia ter imaginado. Os primeiros meses foram difíceis, eu não vou mentir. O cansaço físico era imenso, as noites em claro, os desafios diários de cuidar de um bebê que dependia completamente de mim, me faziam sentir como se estivesse em um teste constante. Mas ao olhar para ele, eu não sentia mais cansaço, nem dor. Eu sentia um amor tão grande e tão puro, que tudo o que eu fazia, mesmo nos momentos mais difíceis, era com o coração cheio de gratidão. Eu me permiti refletir sobre o que a maternidade realmente significa. Não era sobre ser a mãe perfeita, não era sobre seguir todos os padrões e expectativas de uma sociedade que muitas vezes coloca a pressão sobre o que é certo ou errado. Maternidade, para mim, tornou-se sinônimo de coragem, de amar incondicionalmente e de seguir em frente, mesmo quando os obstáculos parecem impossíveis. Eu tinha aprendido a ser
ser uma mãe de uma maneira que nunca imaginei. Aos 61 anos, eu estava reescrevendo minha própria história, mostrando a mim mesma que não há limite de idade quando o assunto é viver com amor e coragem. Mas a maternidade também me trouxe uma reflexão mais profunda sobre o legado que deixamos. Sempre pensei que o legado de uma pessoa fosse algo que deixamos para o mundo, uma obra, uma conquista, uma ideia. Mas, com meu filho, eu percebi que o maior legado que podemos deixar é o amor e o cuidado que damos aos outros. O que importa não são os bens materiais ou as grandes realizações, mas sim o que oferecemos aos que amamos. O maior presente que eu poderia dar a meu filho era o meu amor, a minha presença, e a certeza de que ele seria criado em um ambiente cheio de carinho e segurança. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. A vida tem seus próprios planos, e às vezes, o destino pode nos surpreender de maneiras que não esperamos. Mas eu sabia que a jornada que eu estava vivendo agora era a mais significativa da minha vida. A maternidade trouxe à tona uma força em mim que eu nunca soubera que possuía, e ela me fez ver a vida com outros olhos, com mais leveza, mais compaixão e mais gratidão. Todos os desafios pelos quais passei, todas as dificuldades que enfrentei para chegar até aqui, estavam se tornando parte de uma história muito maior. Agora, ao olhar para meu filho, eu via a continuidade da vida. Eu estava deixando um legado para ele, não através de riquezas ou status, mas através de tudo o que eu poderia ensinar a ele sobre amor, coragem e a importância de ser verdadeiro consigo mesmo. Eu queria que ele soubesse que não importa o que a vida lhe trouxesse, sempre seria possível encontrar forças para superá-los. Eu sabia que ele era uma parte de mim, mas também sabia que ele tinha o potencial de ser alguém único, alguém que poderia criar seu próprio caminho no mundo, guiado pelos valores que eu agora transmitia. Eu não sabia como seria o futuro. Eu sabia que, aos 61 anos, minha jornada seria mais curta do que a de uma mãe mais jovem. Mas naquele momento, ao segurar meu filho em meus braços, eu sentia que a vida se tornava mais rica e mais cheia de propósito do que eu jamais imaginara. Talvez eu não estivesse mais em meus anos dourados, mas eu estava de alguma forma vivendo uma segunda juventude. A energia que meu filho trazia para a minha vida me dava um novo fôlego, uma nova razão para lutar, para ser melhor e para viver cada momento com mais intensidade. Ele me ensinou a importância do presente, de viver o aqui e agora, sem se preocupar com o que ficou para trás ou com o que ainda está por vir. O maior presente que eu poderia dar a ele era o meu amor constante e a minha presença, porque no final das contas, é isso o que mais importa: estar presente, dar o melhor de si e criar algo maior do que nós mesmos. À medida que ele crescia, eu sabia que meu legado não seria algo grandioso aos olhos do mundo, mas para ele seria tudo. O amor que eu ofereceria a ele seria o maior legado que eu poderia deixar. E no fundo, eu sabia que essa jornada não era sobre os anos que eu vivi, mas sobre como eu os vivi e como agora eu estava vivendo para algo maior, para ele. À medida que os meses passavam e meu filho começava a crescer, eu me via refletindo sobre tudo o que havia vivido. A decisão de ser mãe aos 61 anos foi, sem dúvida, a mais desafiadora de minha vida. Muitos poderiam ver isso como algo fora do comum, algo que não deveria acontecer. Eu mesma, em alguns momentos, me perguntei se estava tomando a decisão certa, mas, ao olhar para ele, com seus olhinhos curiosos e seu sorriso inocente, eu sabia que havia feito a escolha mais verdadeira que poderia ter feito. E era essa escolha que definiria o restante da minha vida. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. A vida, como sempre, é imprevisível. Cada dia traz suas alegrias e desafios, e a maternidade não seria diferente. Eu sabia que havia limitações devido à minha idade, que, com o passar dos anos, minha energia não seria mais a mesma, e que os desafios viriam, especialmente com o bebê crescendo e exigindo cada vez mais de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Meu filho me dava forças que eu não sabia que tinha. O que mais me tocava era o legado que agora estava deixando. Eu não era uma mulher rica em bens materiais, nem famosa, mas sabia que estava deixando para o mundo o mais precioso dos legados: o amor incondicional. Eu estava criando meu filho para ser uma pessoa forte, generosa e verdadeira. Ele seria o reflexo do amor e da dedicação que sempre procurei cultivar, não só na minha vida, mas também em meu trabalho como enfermeira, onde sempre cuidei dos outros com todo o meu coração. Eu olhava para ele e imaginava o futuro. Será que ele entenderia a minha história? Será que ele saberia o quanto me custou ser mãe, como cada passo dessa jornada me transformou? A maternidade me ensinou tanto sobre mim mesma. Me ensinou que não importa a idade, o amor é o que nos mantém vivos e nos dá propósito. E embora eu soubesse que a vida não poderia durar para sempre, eu também sabia que o que eu estivesse fazendo por ele agora seria eterno. O amor que eu estava lhe dando, os ensinamentos que eu passava a ele todos os dias, seriam
sabiam o que ele levaria consigo, por toda a vida. Eu não me preocupava mais com as opiniões dos outros, nem com o que a sociedade dizia sobre uma mulher grávida aos 61 anos. Eu aprendi a aceitar que cada pessoa tem sua própria jornada, e o mais importante, que a minha era única. As pessoas poderiam julgar, poderiam questionar, mas o que importava era que eu estava fazendo o melhor para meu filho. O amor que eu tinha por ele não tinha limites de idade, e nada poderia mudar isso. A vida ainda me apresentaria desafios. Eu sabia disso. Ser mãe aos 61 anos não era algo fácil, e à medida que o tempo passava, a vida exigia mais de mim. Mas eu estava disposta a enfrentar tudo, sem hesitar. Eu queria ser uma mãe presente, queria guiá-lo da melhor forma possível. Mesmo que, em algum momento, meu corpo não respondesse tão bem, mesmo que as noites em claro se tornassem mais cansativas, eu sabia que estava deixando um legado de amor e dedicação, e isso, mais do que qualquer coisa, era o que eu mais desejava para ele. No fundo, eu também sabia que o meu filho me ajudaria a crescer. Ele, tão pequeno e tão dependente de mim, seria também a minha força, a razão pela qual eu seguiria em frente, superando meus próprios medos e limitações. Ele me ensinaria, a cada dia, o que é ser verdadeiramente resiliente. Cada pequeno passo dele seria um lembrete de que a vida continua, de que há sempre algo novo para aprender, e de que nunca é tarde demais para começar de novo. Eu queria ser a mãe que ele precisava, e mais do que isso, queria ser a melhor versão de mim mesma. A história que começava a ser escrita entre nós dois não seria uma história fácil, mas seria nossa. E, enquanto eu continuava a cuidar dele, a amá-lo, a guiá-lo, eu sabia que o maior legado que poderia deixar seria o amor que transmitia a ele todos os dias. Ele seria a prova de que, com coragem e determinação, a vida pode surpreender de formas que jamais imaginamos. Eu sabia que o futuro seria cheio de desafios, mas também cheio de momentos de pura felicidade. O amor que eu tinha por meu filho era maior do que qualquer medo ou dificuldade, e isso me dava forças para enfrentar qualquer coisa. O legado que eu estava deixando não seria definido pela idade, mas pelo amor, e eu sabia que esse legado viveria para sempre.